Graça e paz, queridos. Bem-vindo ao canal missionário do profeta Paulo Messias. Hoje você terá uma palavra. Nós vamos falar sobre missões. Vamos falar sobre o Nepal, vamos falar sobre o Himalaia. Muitas coisas acontecem naquele lugar. E você vai ficar sabendo através do conhecimento que o servo do Senhor tem para te passar, né? Eu queria convidar aqui o meu querido amigo, profeta Paulo Messias. Paz do Senhor, profeta. Paz do Senhor, pastor. Profeta, você parece que você tá no Nepal, rapaz. Você tá com tanto frio assim. Tá frio, pastor. Glória a Deus. Aqui está o canal missionário. Se você quer se inscrever aqui no canal do profeta, é só voltar lá inscrito. Inscreva-se. Você vai lá, clica lá, fica inscrito. Depois você dá o like e o joinha. Por que tem que dar o like e o joinha? Porque quanto mais like, mais o YouTube entende que este vídeo é importante. Então, se você compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, você deixar uma mensagem também aí dizendo assim: olha, eu sou da região tal, estou aqui assistindo esse canal, você estará ajudando também o profeta a crescer esse canal. E ele vai crescer pela graça de Deus, né? Amém, profeta? O que é que o senhor diz? Então, eu estava falando aqui com nossos amigos aqui do canal, né? Que vamos falar sobre o Nepal e também sobre o Himalaia, né? sim. Onde fica localizado o Nepal, profeta? O Nepal, ele tá no sopé do Himalaia. É um pequeno país que faz fronteira com a Índia e a China, e Tibete e Mongólia. Então é um país do Sudeste Asiático. A gente chama o Nepal da Ásia Molhada. A Ásia Seca pertence a Israel, né? Então o Nepal pertence à Ásia Molhada, entendeu? Então o que acontece no Nepal? Os Sherpas é um povo analfabeto. Então o que está acontecendo no Nepal? As igrejas brasileiras e as missões e as agências estão indo para o Nepal. E lá existe um pastor chamado Luciano Firmino, que está lá há 16 anos, montando missões e escolas de primeiro e segundo graus para os Sherpas, porque eles são analfabetos. Então está havendo um grande mover lá, pastor Daniel, de igrejas. Está se construindo muitas igrejas de várias denominações evangélicas, e o povo nepalês está se batizando nas águas. Quer falar algo sobre isso? Esse pastor Luciano, ele é brasileiro? Ele é mineiro. Ele é de Minas Gerais. Ele não é brasileiro? Ele é brasileiro, mas ele é de Minas Gerais. Você. Eu falei, ele é brasileiro. Então, não, ele é mineiro. O mineiro é brasileiro. Mas conta o que aconteceu, então. Nós até chegarmos no Nepal, o que aconteceu. Nós estávamos falando de Nepal. Você viu a experiência comigo, do sonho, né? O profeta teve um sonho que ele estava num trem, né? E o pessoal cantava: vou no trem pro Himalaia. Sim. É isso? Mas foi o seguinte, eu estava dormindo, eu deitei, orei e dormi, e eu escutei uma voz: Himalaia, Himalaia. E aí eu fui pesquisar, o que é esse negócio de Himalaia? Eu sei que Himalaia para mim era uma nação, mas não é. Himalaia é uma montanha gelada, onde é da cor do céu que está hoje nublada. E lá tem o Everest e o Himalaia, o Monte Himalaia. E os Sherpas, eles moram nessa montanha, que é o Himalaia. É lá que o pastor Luciano está fazendo trabalho. E na pesquisa que eu fiz do Himalaia, sem ter contato com ninguém, eu conheci o pastor Luciano Firmino, que ele também faz esse mesmo ministério lá, ó, Bandeira das Nações. Ele sobe no Monte Himalaia e vai orar lá no Monte Himalaia com Bandeira das Nações. Oh, glória. E o pastor Paulo, que é meu xará, ele pega essas bandeiras e ele fica arvorando ela e flambando, entendeu? Então foi assim que eu conheci o pastor Luciano Firmino. Então Deus me colocou em sonho na mesma fiação. Oração nos montes pelas nações, né, pastor? Isso é tremendo, né? Verdade. E aí eu voltei a dormir, eu escutei a voz 2 vezes, voltei a dormir e eu escutei essa música: eu vou pro Himalaia, eu vou pro Himalaia, orando juntos venceremos esta batalha. Quer cantar essa canção? Vou no trem. Quer pegar o violão? Vamos cantar essa canção para os irmãos ouvir? Vamos lá. Vamos cantar essa canção, é uma canção missionária, foi Deus que deu, viu? Né, pastor? Eu vou pro Himalaia.
Himalaia. Eu vou pro Himalaia. Eu vou pro Himalaia. Orando juntos venceremos essa batalha. Mas eu vou de trem pro Himalaia. Vou de trem pro Himalaia. Eu vou pro Himalaia. Orando juntos venceremos essa batalha. Mas eu vou. Ô, glória! Amém. Esse foi o corinho que eu ouvi, né? E eu tava no trem e eu viajava como se eu estivesse na Índia. Na Índia, indo pro Nepal. E aí eu cheguei no Nepal, vi a estação de trem lá. E vi os trens, como o trem espanhol que nós tínhamos aqui, quadrado, vermelho e azul. No sonho, eu não conhecia. Quando eu fui pesquisar sobre estações de trem que vai pro Nepal, eu vi o mesmo trem na pesquisa. Igualzinho. Então, Deus mostrou mesmo. Deus uma mostrou, revelação profética. Deus mostrou a estação como era, mostrou o trem e mostrou essas bandeiras no sonho. E colocou eu com o pastor Luciano Firmino. Eu contei para ele o sonho e cantei o corinho para ele também. Eu vou pro Himalaia, entendeu? Agora eu penso assim, ou Deus está falando, eu vou pro Himalaia na primeira pessoa, que Deus está fazendo uma grande obra. O Evangelho de Jesus Cristo está fazendo uma grande obra no Himalaia, pastor Daniel. As pessoas estão se convertendo. Eu quero te dar um testemunho também. Lá no Himalaia, pessoas acham folhetos. E uma mulher estava com câncer. E lá não tem missionário, não tem ninguém. Ela andando numa rua lá do Nepal, lá perto da montanha do Himalaia, ela achou um folheto. Oh, glória. E o folheto falava cura. E ela pegou esse folheto e leu esse folheto e falou: se essas palavras desse folheto forem verdades, eu serei curada deste câncer. Amém. Aí ela não tinha fé, não tinha religião, não tinha nada. E ela creu no folheto, Jesus curou ela foi ao médico na cidade, o médico falou: a senhora não tem mais câncer. Oh, glória. A senhora está curada. E ela procurava alguém lá para pregar o evangelho, não tinha ninguém. Então ela, com muito carinho, ficava só lendo aquele folheto. E orando, até que ela aceitou Jesus. Perdão, aqui está escorregadio. Ela aceitou Jesus, pastor. Depois lá apareceu o pastor Luciano Firmino, depois de um tempo, e batizou 42 nepaleses lá, glória nessa aldeia dela, entendeu? Amém. E ele perguntou: quem foi que pregou o evangelho para você? Não, eu achei um folheto. Tá vendo? Um folheto jogado, eu li o folheto, e Jesus me curou e eu creio nele. E se você não sabe, o próprio profeta se converteu com um folheto também jogado na rua. Eu estava conversando na sexta-feira eu estava conversando com um irmão que estava evangelizando com os folhetos, eu estava conversando com ele. Eu falei para ele: se eu vejo um folheto cair na rua, eu não pego. Sabe por quê? Ele falou: eu pego. Eu falei: não pego porque muita gente se converteu com um folheto jogado no chão. Eu sou um. Entendeu? Eu sou um. Porque a gente não sabe a obra que Deus tem para fazer na vida de uma pessoa. Certo. De repente um homem perdido, sem esperança, pronto até para tirar a sua vida, ele acha um folheto, ele lê. E o Espírito Santo toca no coração dele e ele se converte. Então o que aconteceu na vida desta mulher, que aconteceu na tua vida, que acontece na vida de muitas pessoas, nós temos que confiar. Porque um folheto, ele contém a palavra de Deus. Sim. Porque aqui o que tem no folheto é os versículos da palavra de Deus. Ela não volta vazia, né? Olha aqui, ó. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Pastor Daniel, a gente é pequeno na presença de Deus, mas você vê que interessante, né? Eu me converti a Jesus com folhetos. Eu pegava folhetos primeiro. Depois apareceu uma Bíblia na minha casa. Eu comecei a ler a Bíblia e eu me decidi para entregar para Jesus. Eu me entreguei para Jesus. Depois, olha o que Deus fez na minha vida. Deus me transformou num evangelista, num comportor de folhetos. E nesse ministério, Deus me levou o quê? As nações. Amém. Evangelizando chineses, japoneses, coreanos, judeus e outras nações que vêm até São Paulo. Então aqui em São Paulo eu já evangelizei povo da Índia, entendeu? Que bênção. Eu já estive no consulado do Japão, evangelizei dentro do consulado do Japão, da Inglaterra. Deus deu oportunidade. Então, olha como que Deus trabalha. Verdade. Eu achava isso aqui, folhetos, e Deus me usou para ser o quê? Um distribuidor de folhetos internacional. Amém. Que em breve Deus vai me mandar até para a Europa para pregar o evangelho lá. Amém. As portas estão se abrindo. Vai se abrir muito mais. Está se abrindo. Então veja o trabalhar de Deus.
E aquela história daquele rapaz que distribuiu folheto, ele foi embora, conta para os ouvintes. Então, tinha um evangelista que foi na porta da estação do trem distribuindo folheto. Distribuiu por muito tempo ali. E um dia ele falou, poxa, eu distribuí tantos folhetos, nunca vi ninguém se convertendo. Aí ele parou. Aí passou um período, ele volta lá e tinha outra pessoa no lugar dele panfletando. Aí ele falou pro rapaz, eu fiquei muitos anos aqui distribuindo folheto e agora você tá aqui. Ele falou assim, engano seu. Eu me converti através do teu folheto que você distribuiu. Eu vi que você parou, então eu peguei o teu lugar. Você vê? Não existe substituto, né? Sempre Deus vai colocar alguém. Se você parar, Deus coloca alguém no teu lugar. Não para nunca. Eu vou te contar um testemunho de folheto que eu contei pro pastor Takayama, japonês, da Adenipo, quando eu congregava lá, que fechou. Eu fiquei uns 9 anos lá. Um dia eu tava vindo da cidade de São Paulo e eu peguei o ônibus Perus, que você conhece. Entrou um assaltante dentro do ônibus com 38 e eu entrei no ônibus evangelizando com folhetos. Vou te contar essa experiência. Eu não sabia que ele estava armado. Quando ele veio para cima de mim, eu saquei o folheto do bolso e entreguei para ele. Quando eu entreguei para ele, caiu por terra. Ele caiu endemoniado. Quando ele caiu, a arma dele de fogo caiu lá para baixo dos bancos do ônibus e ele ficou desesperado. Só que ele perdeu, o demônio entrou nele, ele perdeu, entrou em transe. A gente que sabe que é possessão demoníaca, o cara entrou em transe. E aí o cara ficou nervoso. Aí depois ele saiu do transe espiritual do mal, ele pegou a arma e foi até uma mulher que estava com a bolsa. E ele intimou essa mulher, dá a bolsa que eu vou descer. Só que é o seguinte, olha o poder da palavra. Eu evangelizei todo o ônibus e essa mulher, não quero. Aí ele foi lá com o revólver e tomou a bolsa dela. Mas o ladrão não teve força para assaltar o dinheiro da catraca, na época era dinheiro, não era bilhete único. Ele não teve força. E olha o que eu escutei. No final de tudo, aí aconteceu outra coisa. O ladrão caiu lá na porta traseira, nos degraus, perdeu o equilíbrio. E a polícia chegou, o motorista já abriu a porta, os policiais já meteram a algema dele e prenderam ele. Aí pararam o ônibus, os policiais foram lá perguntar. O pessoal que estava no ônibus, Daniel, perguntou, qual o poder que tem esse papelzinho? Perguntaram para mim, por quê? Porque, olha, o cara não mexeu com o motorista, com o cobrador e com os outros 36 passageiros. E nem comigo, e nem com meu filho. Meu filho estava comigo na época, era pequeno. O poder da palavra de Deus. Aleluia. O poder da unção. Então, quando eu tirei o folheto, pastor Daniel, o cara... Você sacou um choque espiritual. O cara caiu, o demônio. Meu entendeu? Deus. Aí começou aquela luta dentro do ônibus. Aí, quando ele demoniou de novo, aí que a polícia chegou, ele já estava caindo já na porta traseira lá, o motorista abriu a porta, os policiais pegaram ele, arrastaram ele já. Já meteram a algema, levaram. Aí o motorista falou, deixa, depois o diabo sai dele, deixa, vamos levar embora. Aí os policiais falaram, vamos levar embora pro distrito. E aí pegaram nossas RG lá e foram embora. E o pessoal agradeceu, falou assim, olha, esse folhetinho que você nos deu é poderoso. Amém. Mas o poder está em Jesus, né? Está no, porque dá no profeta. Amém, profeta? Da palavra, né? Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém. Receba no teu espírito. Amém, profeta? Amém. Ô, glória! Ô, glória!